Amém. Graça e paz. Quem pode sentir esse bom perfume que está exalando na igreja? Você está sentindo? É um perfume suave, é um perfume doce, é um perfume do nosso Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui. A todo tempo nós estamos sentindo essa doce presença. E eu quero, antes de começar a trazer a palavra, pedir para você ficar ligado com o Senhor. Porque nós estamos em batalha espiritual, estamos em guerra. Mas nós sabemos quem é o nosso general. Nós sabemos que se Ele nos trouxe até aqui nessa manhã, é porque Ele tem algo preparado para a nossa edificação. Amém? Bem, esse mês nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Os dons que Ele libera. E na semana passada já foi feita a introdução, mas hoje nós vamos estar falando especificamente sobre os dons de fala, a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Vamos estar nos aprofundando nesse tema, desmistificando algumas coisas, e eu tenho certeza que a igreja vai ser muito abençoada. Porque o Senhor, Ele não faz nada sem um propósito. E Ele sempre tem algo para cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos. E hoje, eu tenho certeza que a igreja Semeando Vidas vai receber muito mais do que ela veio receber. Ela vai receber muito mais do que ela imagina, porque nós temos um Deus surpreendente. E falando sobre os dons de fala, como eu disse, variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecia, eu vou te convidar a abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos estar lendo do 1 ao 11. O apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito. E o meu coração, ele tem muita certeza de que o Senhor já derramou dons nesse lugar. Por isso que Ele quer que nós tenhamos completa atenção, que nós nos desliguemos de tudo o que for terreno e nos conectemos a Ele. Amém, igreja? Achou? Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo. É o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando acerca dos dons espirituais. E ele diz o seguinte, que embora haja diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Deus que opera tudo em todos é o mesmo. E Ele libera a cada um segundo a sua vontade, mas com o mesmo propósito. Qual é o propósito?
a edificação da igreja. Então, com essa leitura, nós já começamos a entender o seguinte, que tudo que fica somente a mim, provém de Deus? Sim, não, talvez, quem sabe? Vamos aqui desmistificar algumas coisas? Então vamos lá, antes de vocês me responderem isso. O que é o dom de variedade de línguas? Vocês sabiam que falar em línguas para edificação pessoal é diferente do dom de variedade de línguas? Vocês sabiam disso? Parece um pouco confuso, né? É muita coisa. Mas é por isso que é bom nós adquirirmos conhecimento. Cada vez que a gente se aprofunda na palavra do Senhor, Ele revela a sua palavra a nós. Então vamos lá. O que é o falar em línguas? Falar em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal. Eu falo numa língua que eu não aprendi, que eu não tenho consciência, que eu não aprendi numa escola. O Senhor me enche do Espírito Santo e ali eu estou falando com Deus. Ninguém entende. E essa é uma ferramenta de edificação pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos orienta a falarmos em língua onde? No secreto. Ah, Cibele, mas agora me confundiu. Porque o pastor Admilson vem aqui e fala em línguas? Existem profetas da casa do Senhor, ministros que começam a falar em línguas. Então, se o apóstolo Paulo nos orienta a falar em secreto, por que isso acontece? Já pararam para pensar nisso? Será que eles estão sendo desobedientes à palavra? Já se questionou? O apóstolo Paulo, ele não diz que é errado você falar em línguas em alto e bom som. Ele diz apenas que, como é uma ferramenta de edificação pessoal, é você com Deus, é uma linguagem de oração. Mas quando tem alguém aqui falando em línguas, sabe o que isso significa? Que essa pessoa está sendo edificada e ela quer que você também seja. Então ela está tentando fazer você, igreja do Senhor, despertar para esse dom. Porque lá em Marcos 16, 17, Jesus disse assim, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Então, o falar em línguas é liberado para todos. Mas por que uns falam e outros não? Nós acabamos de ler. Esses sinais seguirão aos que creem. Você precisa crer, mas você também precisa buscar. Então, creia e busque. Por quê? Porque quanto mais você se edifica, certamente você vai edificar o outro. E a variedade de línguas? Sabe a diferença? A variedade de línguas, ela é um somatório de duas coisas. Quais são essas coisas? É o falar em línguas mais a interpretação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, porque nós vimos aqui que qual é o objetivo principal da distribuição dos dons? A edificação da igreja. Então a igreja precisa ser edificada. Quando eu falo em línguas, eu falo ao Pai em oração. Ninguém entende, mas eu estou falando a Deus e não aos homens. Agora, quando eu falo em línguas e alguém se levanta para interpretar, ou o próprio Espírito Santo de Deus me usa para a interpretação, a igreja está sendo edificada. Essa é a principal diferença. E o dom de profecia? Bem, o dom de profecia é uma fala por meio de uma inspiração de Deus. O Senhor nos inspira a falar algo. Qual é o propósito? Qual é o principal propósito? Eu quero que vocês entendam. Qual é o principal propósito? A edificação da igreja. Então vamos lá. Quando eu recebo uma inspiração do Senhor para ministrar algo para a igreja, para ministrar algo para alguém, eu cumpro 3 propósitos do dom de profecia: a edificação, a exortação e a consolação. E é aí que nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque, infelizmente, hoje em dia,
os dons do Espírito Santo têm sido muito banalizados em algumas igrejas, por algumas pessoas. E quando nós começamos a entender o que o apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito, nós compreendemos por que muitas das vezes algo que é liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida, não se concretiza. Bem, a profecia ela deve ser inspirada por quem? Por Deus. Então o Senhor inspira e ela precisa cumprir esses 3 propósitos. Se ela não cumpre, ela não vem da parte do Senhor. E como é que eu sei? A Bíblia fala que existem falsos profetas e que a profecia precisa ser julgada. Então quando eu falo algo para a igreja, eu preciso perguntar, isso faz sentido para você? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não traz confusão, ele não traz dúvida, ele traz certeza. Ele não interfere na nossa vida pessoal como manipulador, ele direciona. E muitas pessoas têm usado dessa palavra profética para profetizar. E aí eu lanço uma pergunta para a igreja. Todos os que profetizam são profetas? São profetas? A Bíblia diz o quê? Que existe o falso profeta. Se existe o falso, existe o verdadeiro. Então, nem todo que profetiza vem da parte do Senhor e nem todo que profetiza é um profeta. Eu já recebi algumas profecias, que eu chamo hoje de profetada, ao longo da minha vida, que se eu fosse me apegar a essas profecias, eu não estaria aqui, cumprindo a verdadeira vontade do Senhor na minha vida. E existem pessoas que, por não se aprofundarem na palavra, por não buscarem os dons do Espírito, elas simplesmente acham que Deus é injusto, que Deus faz acepção de pessoas, que Deus dá o dom de língua para um e para outro não dá. Mas os dons são liberados a toda a igreja. Nós precisamos buscar, clamar ao Senhor, porque o propósito dele é um só: edificação da igreja. E nós precisamos trazer o que aconteceu lá em Atos 2, esse Pentecostes, esse avivamento. Mas nós não podemos também confundir o avivamento vindo do Senhor com um culto emocional. Existem diferenças. Existem pessoas que estão entregando as suas emoções, entregando coisas que vêm dela e que não vêm do Espírito. Por isso que nós vemos muitas pessoas frustradas e saindo da igreja. Existem outras que estão buscando o profeta. Ele que usa o profeta. A nossa glória, a nossa honra, sabe qual é? Saber que não é nossa, nada disso. É tudo do Senhor. Porque se eu falo, é por intermédio dele. Se ele me usa, é pela misericórdia dele. Então nada vem de mim, nada vem de você. Nós precisamos entender que o inimigo, ele tenta lançar dúvida no nosso coração. Mas a dúvida, ela só vem para aquele que não conhece, aquele que não sabe discernir a voz do Senhor. Quando alguém falar algo para você, isso não é pecado, isso é bíblico. Julgue o que está sendo falado. Porque se vier da parte de Deus, o Espírito do Senhor vai testificar com o seu Espírito. E você vai ter a certeza de que vem da parte do Senhor. Mas não seja influenciado por pessoas que manipulam esse dom de profecia para causar engano. É muito triste você ver pessoas dizendo: olha, já aconteceu comigo, eu acho que não acontece com vocês, acho que essas coisas é só comigo. Mas já aconteceu, você precisa ir lá. Porque a irmã fala, revela, fala seu CPF. Irmãos, vocês estão aqui aprendendo do Senhor. Quais são os 3 propósitos dos dons de profecia? Exortação, edificação e consolação. Fora disso, não vem do Senhor. Em que você está sendo edificado se alguém chegar e começar a falar teu CPF? O nome do seu pai, o nome da sua mãe? Em nada. Então,
discirna o que tem sido liberado na sua vida. Existem pessoas que estão tentando te tirar do propósito para te levar por um outro caminho. E você precisa discernir no Espírito. Eu estou seguindo ao Senhor, aquele que dá os dons, aquele que libera quando eu busco, quando eu creio, quando eu confio nele. Ou eu estou indo atrás de profecia. Eu estou indo atrás de alguém que possa falar para mim. Hoje nós vivemos um período onde nós queremos tudo muito rápido, muito mastigado. Eu não quero ler um livro, mas eu quero ver o filme. Por quê? Porque no filme eu não tenho trabalho. Eu não quero ficar lendo, eu não quero perder tempo. E com isso, com esse esfriamento da igreja, nós vemos muitas igrejas que não têm sido avivadas. E isso não significa que o Espírito não esteja presente. O Espírito está presente, mas você precisa estar rendido a Ele. Você precisa entender que quando você ora a Deus e você busca e você clama e Ele te enche do Espírito Santo, Ele vai te edificar. E quando você ora, porque nós acabamos de ler, Paulo ele diz que aquele que tem o dom de falar em línguas, ore para que as interprete. Porque você vai ser edificado e vai edificar a igreja. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. O Senhor, Ele tem cuidado de mim, de você, da nossa igreja, porque Ele nos ama. Só que Ele não quer que você e eu fiquemos achando que, isso não é para mim. Eu só vim para ficar sentado ouvindo. Não. O Senhor está liberando dons e talentos. Você precisa conhecer o teu Deus, não apenas de ouvir falar. Você precisa ter experiência com Deus, porque é impossível você mergulhar no oceano do Espírito, você receber o batismo com o Espírito Santo, você falar em línguas, a glória ser tão grande que você não se aguentar em pé e você continuar igual. É impossível. Só que quando você experimenta isso, você quer que o teu irmão experimente. É o que nós estamos falando aqui. Quando nós estamos aqui, o Senhor nos enche. E o apóstolo, o profeta, o evangelista, o diácono, seja quem for que esteja aqui no púlpito ou no meio da igreja, falando em línguas, ele quer que você seja despertado até essa mesma experiência com o Senhor. Mas o que você tem feito para buscar essa intimidade, essa experiência com Deus? Você já parou para perceber esse poder? Um poder tão grande que entra em você, literalmente, sem você merecer, sem eu merecer, e começa a ministrar sobre a sua vida, começa a te encher, e daqui a pouco você está transbordando, e você transborda na vida do outro. Nós não podemos ser medrosos, nós precisamos ser valentes, nós precisamos compreender que isso não aconteceu só lá em Atos 2. O Senhor quer que isso aconteça hoje. Não é só no culto da noite, é agora. Porque a hora do Senhor não é a minha, não é a sua. Ele sabe a hora que Ele vai vir e que Ele vai te encher e vai edificar a igreja dele. Mas você precisa crer, você precisa buscar. Essa é uma experiência única, quando você se conecta a Deus, quando você sabe que quem fala por meio de você é o Espírito Santo do Senhor. Você não deixa sua mente ficar lá fora nos seus problemas, você não deixa sua mente estar lá no feijão que você esqueceu. Não, a sua mente, ela é invadida de uma força, de um poder sobrenatural, que tudo o que você quer é que o teu irmão do lado seja incendiado por essa presença. Você quer incendiar a igreja porque você quer que todos sintam o mover do Espírito Santo. Você tem buscado falar em línguas? Você tem buscado se aproximar do Senhor? Você que fala em línguas, você tem dito, Senhor, me usa porque eu quero interpretar. Eu quero ser edificada, mas eu quero edificar o meu irmão. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ter esse anseio de querer mais e mais do Senhor. Quando nós estamos aqui aprendendo a discernir os dons,
Quando nós estamos aqui na casa de Deus, compreendendo o que o Senhor quer falar comigo e contigo, nós entendemos que o Senhor quer nos dar um conhecimento que ninguém vai tirar. E quando se levantarem falsos profetas, você vai saber discernir quem fala por meio dele. Eu já recebi profecias duras. Eu já recebi profecias que eu disse, não vem da parte do Senhor. Certa vez eu estava num culto e a irmã veio e começou a falar, eis que diz o Senhor, porque você não ia vir para aqui, você ia vir para uma festa. Eu falei, Jesus, não tenho nem festa para ir. A irmã está dizendo que eu ia para festa, eu não ia para a igreja. Cuidado com a voz que você tem escutado. A voz do Senhor não causa confusão. A voz do Senhor não causa divisão. Quando o Senhor pulsar no seu coração o desejo de interceder, faça isso com ordem. Paulo, ele orienta, não vá 2, 3, um de cada vez. Tudo que o Senhor faz é com ordem, é com decência. E o Senhor não expõe ninguém à vergonha, até mesmo na exortação. Ele exorta em amor. Ele não faz isso para envergonhar ninguém. Então, cuidado, para o seu coração não estar sendo levado por falsas vozes, por falsos profetas, que determinam sobre a sua vida e você recebe. Eu recebo que o meu tempo aqui acabou, mas quem disse? Foi o Senhor ou foi o homem? Nós iniciamos dizendo que nós estamos prestando um culto ao Senhor, um culto racional. Você já procurou ver que todas as vezes que você deu uma resposta positiva ou negativa, no momento de emoção, você se arrependeu depois? Sim, eu vou. Aí depois você, falei que eu ia, mas era para ter dito que não. Precisamos compreender que o Senhor, Ele quer encher, que Ele não quer que você levante as mãos e digam, Senhor, me usa, Deus, motivado somente pela emoção, pelo mover do Espírito, e depois você deixa isso de lado. É uma busca constante. O Senhor quer o tempo todo que nós declaremos que em nome dEle nós expulsaremos demônios e falaremos outras línguas. Quando nós falamos outras línguas, como houve em Pentecoste, os discípulos não sabiam o que estavam falando. Mas houveram pessoas ali que compreenderam. Então, o Senhor usou os discípulos para edificar a outras pessoas. Se o nosso propósito principal não for o mesmo propósito de Cristo, nós estamos fazendo algo errado. Saber o meu CPF não vai trazer edificação para mim. Saber quando eu nasci não vai trazer edificação para mim. Mas quando um profeta é usado pelo Senhor para me consolar, quando ele é usado pelo Senhor para me exortar em amor, eu sou edificado. Eu vou te convidar a se colocar de pé nessa manhã, nós vamos clamar. Mas clamar é diferente de balbuciar palavras. Clamar é você rasgar o seu coração, não diante de mim, porque eu não tenho poder algum para mudar a sua vida. Mas é você se derramar diante do Senhor. Eu quero que você nessa hora olhe para o seu coração e veja o que Ele está buscando. Senhor, eu preciso buscar mais conhecimento. Senhor, eu não posso ser levado por vento de doutrina. Senhor, eu não posso ouvir o que não vem da tua parte. Senhor, eu preciso interpretar as línguas que o Senhor tem me dado para falar, porque eu quero ser mais cheio, eu quero ser edificado, e cada vez que eu sou edificado, eu edifico. Senhor, então faça com que em mim venha ser cumprido o teu propósito, porque eu quero abençoar a sua igreja. Eu sou feliz, eu sou completa, eu sou realizada. Quando o meu irmão é alcançado pela palavra do Senhor, não a palavra que vem de mim, mas a palavra que vem do alto. Eu tenho que crer no que o Senhor me diz em Marcos 16, 17.
que esses sinais seguirão aos que creem. E eu creio, quando eu falo, quando eu declaro com autoridade, com firmeza, eu tomo posse do que eu estou falando. E você precisa tomar posse. Eu creio no nome de Jesus, eu creio na autoridade que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e você precisa declarar isso. O Senhor está liberando dons, o Senhor está trazendo presente para a sua igreja. Mas para você receber esse presente e você entender que vem da parte do Senhor, você precisa se conectar a Ele. Porque quando você tiver essa experiência de mergulhar profundamente, você jamais vai querer voltar para o raso. Você não vai aceitar mais o raso na sua vida. Você não vai mais aceitar coisas pequenas, porque você tem um Deus grande. Um Deus grande realiza coisas grandes na sua vida. E você precisa declarar. Essa palavra precisa entrar no seu coração como uma flecha, porque ela vem da parte de Deus. E o Senhor está dizendo, que vergonha é essa que você tem de falar em mistério? Que vergonha é essa que você tem do teu irmão que vai pensar algo sobre você? Que vergonha é essa que você tem de mim, o teu pai, que quer te encher para te edificar, para você transbordar e a igreja ser cheia do poder, para que você haja, que verdadeiramente você veja o mover do Espírito Santo e o avivamento. O avivamento não foi só lá em Atos 2. O avivamento está acontecendo aqui hoje, porque você veio, porque você está rendido ao Senhor. Então não deixa que nenhuma barreira, que nenhuma muralha na sua frente seja maior do que o poder e a autoridade do nome de Jesus. Quando alguém se apresentar na sua frente endemoniado, não diga que é para o meu irmão expulsar. O Senhor diz, você tem autoridade, porque a autoridade não vem de você, mas vem do nome de Jesus. Então entra na sua casa profetizando. Entra na sua casa declarando, profetiza na sua igreja, declara na sua igreja o que precisa ser liberado nessa manhã. Libera sobre o ministério de louvor, libera sobre os instrumentos. Se você tem um ato profético para fazer, faça, não se prenda. Profetiza, estende a sua mão, clama, declare sobre as cadeiras, sobre as vidas que virão. Os seus olhos não podem estar presos a essa terra. Você precisa se levantar como um profeta do Senhor. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, Ele faz tudo como Ele quer. Nós somos instrumentos. Então não se prenda aos seus problemas. Maior do que eles é o teu Deus. Declare, profetize. Não entre aqui nesse lugar dizendo, Senhor, é mais um culto, Deus. Senhor, hoje eu vou lá ouvir irmã Cibele falar, porque não sou eu, irmãos. Compreenda que você tem que entrar aqui declarando, Senhor, hoje eu vou lá. Eu vou na igreja semeando vidas. E eu profetizo que enquanto eu estiver no caminho, seja de carro, de bicicleta, a pé, de qualquer jeito, quando eu chegar na tua casa, o Senhor vai mandar vidas. E o Senhor vai me impulsionar a edificar essas vidas. Senhor, lá no meu pequeno grupo, eu profetizo que ele vai crescer, que ele vai multiplicar, que ele vai frutificar. Senhor, se eu não falo em línguas, eu creio que o Senhor vai me usar para falar. Senhor, eu quero ser edificado, eu quero ser cheio, mas eu também quero que o irmão seja. Venha nessa hora compreender a grandeza do teu Deus, aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Não retenha os dons, não retenha aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. E o meu passado, o seu passado o Senhor já apagou, está no mar do esquecimento. Então ore com fé. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco a igreja semeando vidas em tuas mãos. Pai, eu creio que assim como foi em Pentecostes, hoje, Senhor, os teus dons serão liberados para a tua igreja. Que eles creiam, que eles busquem, que eles estejam sempre firmes, Senhor, olhando somente para o autor e consumador da sua fé.
Deus, que a sua força venha a ser renovada. Senhor, que os seus olhos olhem somente para ti, que os seus passos caminhem, Deus, rumo a Canaã celestial, que os dons, Senhor, de línguas, os dons de interpretação, os dons de profecia, Senhor, sejam liberados sobre a tua igreja e que eles venham apossar, Senhor, desse presente que tu libera. Pai, nós profetizamos vidas nesse lugar. Nós profetizamos, Senhor, que todo espírito que não provém de ti vai bater em retirada. Na verdade, ele nem entra onde a tua presença está. E nós sentimos, Deus, que tu estás em nosso meio. Então, confiamos em ti e que o Senhor venha abençoar, edificar a tua igreja e fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Que essa palavra seja frutificada em nossos corações e que possamos não retê-la, mas receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é lindo, maravilhoso. Amém.